futebol faz parte da minha vida e, como apaixonado que sou, não me resumo a acompanhar apenas o futebol brasileiro. Também busco saber como está o meu esporte preferido em outros centros, como a Europa, que é o principal centro do futebol hoje no mundo. Portanto, compreender o básico do idioma inglês é essencial para entender como está o futebol no velho continente, já que lá a maioria dos veículos de comunicação são em inglês. A principal liga de futebol do mundo hoje é a liga inglesa. Então, para nós sabermos as principais notícias do futebol inglês, precisamos entender o básico do inglês. E seguindo essa linha futebolística, eu resolvi trabalhar com um texto sobre futebol que está veiculado no site Daily Mail da Inglaterra. Ele trata sobre a volta da prática do futebol no país e eu achei muito interessante. Agora eu vou fazer uma análise dos cognatos que eu encontrei, né? Lembrando que cognato é uma palavra em inglês que tem semelhança e significado igual a alguma palavra do português. Há cognatos? Quais são eles? Project, neutral, encouraging, clubs, unite, project, natural, conclusion, clubs, opposite, table, conflict, details, executives, decide, situation, resolved. Algumas palavras não são cognatas, porém eu já conhecia, pois elas estavam na minha bagagem, na minha vida, eu conheci em algum momento. São elas player, que significa jogador, e eu aprendi ela com o futebol. Health significa saúde, e eu aprendi em jogos, porque tinha lá a saúde do personagem, a gente não podia morrer, como em jogos de luta, o GTA, por exemplo, tinha lá a saúde, a gente tinha que estar administrando aquela saúde. Talking, que pode ser discussão, e eu aprendi na vida mesmo. Safety, segurança, eu aprendi na Fórmula 1, assistindo Fórmula 1, pois tem lá o safety car, né? Ele aparece, é o carro de segurança. Support significa apoio, eu aprendi lendo manuais em inglês. Season significa temporada, eu aprendi também com o futebol, pois o futebol tem suas temporadas, temporada 2019-2020, como seria lá na Europa. Match significa partida, eu aprendi com o futebol também. Em alguns jogos de futebol de videogame tem lá match, né, que é a partida, a gente vai para a partida. O que é preciso buscar para entender o texto? Apenas é preciso buscar o significado de algumas palavras-chave, e algumas eu não consegui entender, como issues, eu não sabia, mas ela significa problemas. Venus significa locais. Spotlight significa holofotes ou destaque. Relegation significa rebaixamento. Entender essas palavras-chave poderá nos ajudar a entender a ideia central do texto. Agora eu destaquei aqui algumas frases que eu irei destacar a função de cada palavra nelas. A primeira frase é: The Premier League are encouraging clubs to unite in support of Project Restart. Aqui nessa frase, o the é um article ou um artigo. Premier League é o sujeito. Are é o verbo to be. Encouraging é um adjetivo. Clubs é um substantivo. To unite é um verbo. In é uma preposição. Support é um substantivo. Of é uma preposição. E Project Restart é um nome próprio, porque o nome do protocolo que a Premier League está propondo para os clubes após esta pandemia do novo coronavírus. A segunda frase é: Clubs at opposite ends of the table are in conflict over how season should finish. Nesta frase, clubs é o sujeito, at é a preposição, opposite é um advérbio, ends é um substantivo, of é uma preposição, the é um artigo, table é um substantivo, are é um verbo to be, in é uma preposição, conflict é um verbo que é conflitar, over é preposição, how é um advérbio, season é um substantivo, should
é um verbo, finish é um verbo também. A terceira frase é a mais fácil, a mais simples. Veja só. The Premier League's project restart has divided opinion. Aqui, the é um artigo. Premier League's project restart é o sujeito, porque aqui não está se referindo à Premier League. Ela está se referindo ao Project Restart, que é o nome próprio do protocolo de volta do futebol. Has divided é o verbo. Opinion é o substantivo. O texto ele faz uma introdução muito pequena sobre o problema em questão. Depois ele traz a discussão de 4 dos jornalistas do Sports Mail, que é a equipe de esportes do Daily Mail, e eles abordam na discussão os principais problemas do projeto da Premier League, o Project Restart. O principal argumento da discussão é de que o futebol, como um esporte de massa, pode causar inúmeros problemas com relação à doença Covid-19, já que, segundo ele, Project Restart não prevê alguns problemas, alguns detalhes que devem ser revistos pela Premier League. Então, os jornalistas trazem algumas reflexões sobre como se dará a volta do futebol na Inglaterra.